Saudos irmãos com a paz do Senhor. Hoje eu quero falar um pouco sobre o arrebatamento da igreja. Vamos ler o texto em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e versículo 17, que diz assim: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aqui fala nesse texto sobre o arrebatamento da igreja que há de acontecer. Mas quem ficará de fora deste arrebatamento tão falado e esperado por nós cristãos, tá certo? Quem ficará de fora? A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? A Bíblia fala também um dos versículos que é em Efésios capítulo 5 e versículo 5, está lá escrito também. E um dos versículos que é bem conhecido pelos irmãos, que está lá em Apocalipse capítulo 22 e versículo 15, que diz assim: Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Essas pessoas que faz tudo isso, que ama, que se prostitui, que levam uma vida fácil no pecado, distante de Deus, essas pessoas não terão parte no dia do arrebatamento da igreja. A Bíblia diz também que em Mateus capítulo 7, versículo 21, um dos textos também para as pessoas que pregam a palavra, que faz coisas inexplicadas aos nossos olhos. A Bíblia diz que Jesus falou no versículo 21 por diante do capítulo 7 de Mateus, que diz assim: nem todos o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então Jesus vai responder para ele: então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade. Essas pessoas que ficarão de fora, aqui relata das pessoas que são crentes também. Aquelas pessoas que pregam, que profetizam, que oram, que Deus faz maravilha, que curam, mas a fama, o dinheiro, os aplausos, tiraram o que era importante dele, o mais importante, a sua salvação. Por isso que vivemos em dias que muitos é o principal, ou seja, a estrela dele brilha mais do que a de Jesus. Quer aparecer, prega por dinheiro, só vai no culto se pagarem bem, pagar um cachê bem para ele. E essas pessoas, essas pessoas vão se afastando de Deus e começam a viver e praticar iniquidade. E naquele dia, Jesus vai falar para ele que nunca conheceu essas pessoas, mesmo pregando, fazendo milagres, mas só que o seu coração
está distante de Deus. A Bíblia fala também em Hebreus capítulo 12 e versículo 14, que diz assim: segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Primeiro, para as pessoas serem arrebatadas naquele dia, ele tem que ser santificado, andar em paz com todo mundo, seja ele quem for, quem fez o mal a ele, mas ele tem que andar em paz, em santificação, para herdar o reino de Deus e alcançar o dia do arrebatamento ou no dia da ressurreição dos mortos que morreram em Cristo Jesus. Eu também quero abordar também e falar quais são as pessoas que vão subir no dia do arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que em Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 23, a Bíblia diz que e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, e seja plenamente conservado e irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas que vai ser arrebatado naquele dia, ele tem que ter um corpo puro, um corpo reservado para o noivo, e também conservado também a alma e o espírito, andar sempre em verdade para um dia encontrar com Jesus. Qual os exemplos de a pessoa viver uma vida em santificação e andar rumo ao reino de Deus? A Bíblia diz que em Hebreu capítulo 11 e versículo 5, a Bíblia conta a história de um homem chamado Enoque, que está escrito em Gênesis capítulo 5 e versículo 21 ao 24. Mas aqui no capítulo 11 de Hebreus, versículo 5, a Bíblia diz assim: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus os trasladará, visto como ante a sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Vamos conhecer um pouco sobre a história deste grande homem. A Bíblia diz que em Gênesis capítulo 5, versículo 21 por diante, a Bíblia diz que e viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou Matusalém 300 anos. E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Quando a pessoa vive numa vida de santidade, de sinceridade diante de Deus, alcança o mais glorioso, que é a glória de Deus, que é o que Jesus preparou para nós no céu. A Bíblia diz também que o profeta Elias, em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, era um profeta que falava a palavra de Deus, e era um homem que andava na vontade de Deus. E este homem foi levado no carro de fogo aos céus.
Enoque andou com Deus. 300 anos andou com Deus. 365 anos andou com Deus. E Deus já lhe levou aquele homem para o céu, simbolizando o dia do arrebatamento da igreja. Por isso que a Bíblia diz: segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Mas se alguma pessoa perguntasse: será que Jesus é digno de arrebatar a igreja? Eu responderia: Jesus sim, é mais do que digno de arrebatar a igreja, porque ele um dia sofreu por cada um de nós na cruz do Calvário. A Bíblia diz que em Isaías 53, vamos ler a Bíblia, no capítulo 53 de Isaías, versículo 5 ao 7, a Bíblia diz que: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi ferido e oprimido, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por isso que Jesus, ele é digno de arrebatar a igreja. Porque um dia, há mais de 2000 anos atrás, a Bíblia diz que ele foi ferido, ele foi machucado, ele foi morto por cada um de nós. A Bíblia diz que em João capítulo 14, e versículo 6, a Bíblia diz assim, João 14 e versículo 6. Que diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus foi bem objetivo na sua vinda. Ele veio para morrer por cada um de nós e mostrar a nós o caminho, a verdade e a vida, para um dia nós encontrar com Ele nos céus. A Bíblia diz também em 1 Timóteo, capítulo 2 e versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só há um mediador entre Deus e o homem, é Jesus Cristo, o homem. E qual foi o objetivo da sua morte? Romanos capítulo 14 e versículo 9, a Bíblia diz assim: foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Jesus, ele morreu para ser Senhor tanto dos vivos como os dos mortos. Por isso que a Bíblia, ela fala
que Jesus, quando ele raiar nas nuvens, primeiro os mortos serão ressuscitados e nós que estamos vivos seremos transformados e levados juntamente com os que ressuscitaram a Jesus até na nuvem. Vamos encontrar ele na nuvem e juntamente com Jesus iremos entrar no reino de Deus. Mais uma pergunta: que corpo a igreja vai ser arrebatada? E que corpos mortos vão ser transformados? A Bíblia, ela nos explica que este corpo será transformado e será semelhante ao de Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo 35, ele mesmo fez uma pergunta e ele mesmo respondeu para o povo da igreja de Corinto. Falou assim no versículo 35: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? A Bíblia diz que em Filipenses capítulo 3 e versículo 21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também assim a todas as coisas. Esse corpo que o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses, relatando o corpo de Jesus, que está lá em Lucas, capítulo 24, Lucas 24, e versículo 39 e o versículo 41, a Bíblia diz que quando Jesus ele foi ressuscitado no terceiro dia, a Bíblia diz que ele apareceu, depois que um dia apareceu aos seus discípulos. A Bíblia diz que ele apareceu aos 11, e a Bíblia diz que em João, capítulo 20, versículo 26, a Bíblia diz que a porta estava fechada, porque os discípulos de Jesus estavam com medo de sair na rua por causa dos homens que estavam atrás dos discípulos de Jesus, que era eles. Ele com medo fechou a porta, trancou, mas quando Jesus ele ressuscitou dos mortos e com os dias depois ele apareceu aos seus discípulos, a Bíblia diz que ele passou pela porta, nós entendemos. A Bíblia diz que Jesus disse assim: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vede que eu tenho. Esse corpo glorioso, que a Bíblia fala que um dia nós vamos ter semelhante ao corpo de Cristo, desse capítulo 24, versículo 39 do Evangelho de João, a Bíblia diz que nós vamos ter um corpo e não somente vamos ter alma e espírito, mas vamos ter um corpo que pode ser apalpado, que pode ser tocado, como a Bíblia diz aqui. E também Jesus falando para ele no versículo 41 do mesmo capítulo 20 de João. A Bíblia diz assim:
E não crendo eles ainda por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhe Jesus: tende aqui alguma coisa para se comer? Aquele corpo, além de ser um corpo glorioso, é um corpo que também uma pessoa pode comer naquele corpo. Mas só que esse corpo é um corpo imortal. Nesse corpo, agora a morte não tem poder sobre ele. Enfermidade não tem poder sobre ele. É um corpo totalmente diferente que nós vivemos hoje em dia. A Bíblia diz que em Corinto, capítulo 15, no mesmo capítulo, versículo 51 e 52 por diante, é melhor os 52 por diante, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados, porque convém que isto, que é corruptível, se revista na incorruptibilidade, que é um corpo imortal. E que isto que é mortal, se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragado foi a morte na vitória. Esse corpo é totalmente do corpo diferente que nós vivemos hoje em dia. Esse corpo, ele sente dor, esse corpo vai envelhecer, esse corpo sente fome, necessidade, mas um dia, no dia do arrebatamento da igreja, que está em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 até o 18, fala desse acontecimento, mas o principal está no versículo 14 até o 17, que fala que nós, o apóstolo Paulo escrevendo a Tessalonicenses, dizendo assim: e nós que estamos vivos no soar da trombeta, da última trombeta, da trombeta de Deus, nós que estamos vivos seremos transformados, e os mortos Jesus trará com ele, e estes mortos tomarão o seu corpo, o qual viveu aqui na terra, e este corpo vai ressuscitar. E eles, já no corpo que antes viveram um corpo corruptível, mortal, ele se investirá da imortalidade, assim como o de nós também naquele dia. E juntamente com eles que sofreram, que morreram por amor à palavra de Deus, esses vão subir conosco a encontrar Jesus nos ares, e sempre estaremos com o Senhor, e nós viveremos para sempre ao lado do nosso Criador e Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O apóstolo Paulo estava bem claro e explicando que um dia ele estava falando em questão dele naquele tempo. Ele esperava o dia do arrebatamento da igreja, mas hoje ainda continua esperando o dia do arrebatamento. E a igreja
que é de Cristo, que é uma igreja separada do mundo, que procura ser santa, que é santa aos olhos de Deus, e que as coisas do adversário não têm poder sobre ela. Um dia essa igreja ela vai ser arrebatada, e o dia está próximo.